Plano de leitura bíblica, dia 25 de novembro, segundo Macabeus 3-6 e Salmo 118. Salmo 118, elogio da lei divina. Salmo Aleph. Felizes aqueles cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. Felizes os que guardam com esmero seus preceitos e o procuram de todo o coração. E os que não praticam o mal, mas andam em seus caminhos. Impusestes vossos preceitos para serem observados fielmente. Oxalá se firmem os meus passos na observância de vossas leis. Não serei então confundido se fixar os olhos nos vossos mandamentos. Eu vos louvarei com reto coração. Uma vez instruído em vossos justos decretos, guardarei as vossas leis, não me abandoneis jamais. Bet. Como um jovem manterás pura a sua vida, sendo fiel às vossas palavras? De todo o coração eu vos procuro. Não permitais que eu me aparte de vossos mandamentos. Guardar no fundo do meu coração a vossa palavra para não vos ofender. Sede benditos, Senhor, ensinai-me vossas leis. Meus lábios enumeram todos os decretos de vossa boca. Na observância de vossas ordens eu me alegro. Muito mais do que em todas as riquezas. Sobre os vossos preceitos meditarei e considerarei vossos caminhos. Hei de deleitar-me em vossas leis. Jamais esquecerei vossas palavras. Guimel, concedei a vosso servo esta graça, que eu viva guardando vossas palavras. Abri meus olhos para que veja as maravilhas de vossa lei. Peregrino sou na terra, não me oculteis os vossos mandamentos. Consome-se minha alma no desejo perpétuo de observar vossos decretos. Repreendestes os soberbos, malditos os que se apartam de vossos mandamentos. Livrai-me do opróbrio e do desprezo, pois observo as vossas ordens, mesmo que os príncipes conspirem contra mim. Vosso servo meditará em vossas leis. Vossos preceitos são minhas delícias, meus conselheiros são as vossas leis. Dalete, prostrada no pó está a minha alma. Restituí-me a vida conforme a vossa promessa. Eu vos exponho a minha vida, para que me atendais. Ensinai-me as vossas leis, mostrai-me o caminho de vossos preceitos, e meditarei em vossas maravilhas. Chora de tristeza minha alma, reconfortai-me segundo vossa promessa. Afastai-me do caminho da mentira e fazei-me fiel à vossa lei. Escolhi o caminho da verdade, impus-me os vossos decretos. Apego-me às vossas ordens, Senhor. Não permitais que eu seja confundido. Correrei pelo caminho de vossos mandamentos, porque sois vós que dilatais meu coração. Ei, mostrai-me, Senhor, o caminho de vossas leis, para que eu nele permaneça com fidelidade. Ensinai-me a observar vossa lei e a guardá-la de todo o coração. Conduzi-me pelas sendas de vossa lei, porque nelas estão minhas delícias. Inclinai-me o coração às vossas ordens, e não para a avareza. Não permitais que meus olhos vejam a vaidade. Fazei-me viver em vossos caminhos. Cumpri a promessa para com vosso servo, que fizestes àqueles que vos temem. Afastai de mim a vergonha que receio, pois são agradáveis vossos decretos. Anseio pelos vossos preceitos. Dai-me que viva segundo vossa justiça. Val, desça a mim as vossas misericórdias, Senhor, e a vossa salvação conforme vossa promessa. Saberei o que responder aos que me ultrajam, porque tenho confiança em vossa palavra. Não me tireis jamais da boca a palavra da verdade, porque tenho confiança em vossos decretos. Guardarei constantemente a vossa lei, para sempre e pelos séculos dos séculos. Andarei por um caminho seguro, porque procuro os vossos preceitos. Diante dos reis falarei de vossas prescrições, e não me envergonharei. Encontrarei minhas delícias em vossos mandamentos, porque os amo. Erguerei as mãos para executar vossos mandamentos, e meditarei em vossas leis. Zaim, lembrai-vos da palavra empenhada ao vosso servo, no qual me fizestes encontrar esperança. O único consolo em minha aflição é que a vossa palavra me dá vida. De sarcasmos cumulam-me os soberbos, mas de vossa lei não me afasto. Lembro-me de vossos juízos de outrora, e isso me consola. Revolto-me à vista dos pecadores que abandonam a vossa lei.
Vossas leis são objeto de meus cantares, no meu lugar de exílio, no lugar de meu exílio. De noite lembro-me, Senhor, de vosso nome, guardarei a vossa lei. Escolhi como parte que me toca observar vossos preceitos. Et, minha partilha, Senhor, eu declaro, é guardar as vossas palavras. De todo o coração imploro em vossa presença. Tende piedade de mim como haveis prometido. Considero os meus atos e regulo os meus passos, conforme as vossas ordens. Apresso-me sem hesitação em observar os vossos mandamentos. As malhas dos ímpios me cercaram, mas eu não esqueço a vossa lei. Em meio à noite, levanto-me para vos louvar, por vossos decretos cheios de justiça. Sou amigos de todos os que vos temem e dos que seguem vossos preceitos. De toda bondade, Senhor, está cheia a terra. Ensinai-me as vossas leis. Tete, tratastes com benevolência vosso servo, Senhor, segundo a vossa palavra. Dá-me o juízo reto e a sabedoria, porque confio em vossos mandamentos. Antes ser afligido pela provação, errei, mas agora guardo a vossa palavra. Vós que sois bom e benfazejo, ensinai-me as vossas leis. Contra mim os soberbos maquinam caluniosamente, mas eu, de todo o coração, fico fiel aos vossos preceitos. Seu espírito tornou-se espesso como sebo. Eu, porém, me deleito em vossa lei. Foi bom para mim ser afligido, a fim de aprender vossos decretos. Mais vale para mim a lei de vossa boca que montes de ouro e prata. Iode. Formaram-me, plasmaram-me de vossas mãos. Dai-me sabedoria para aprender vossos mandamentos. Aqueles que vos temem, alegram-se ao me ver, porque em vossa palavra pus minha esperança. Sei, Senhor, que são justos os vossos decretos e que com razão vós me provastes. Venha-me em auxílio a vossa misericórdia e console-me segundo a promessa feita ao vosso servo. Venham sobre mim as vossas misericórdias para que eu viva, porque a vossa lei são as minhas delícias. Sejam confundidos esses orgulhosos que sem razão me afligem, porque medito em vossos preceitos. Voltem para mim os que vos temem e os que observam as vossas prescrições. Seja perfeito meu coração na observância de vossas leis, a fim de que eu não seja confundido. Caf. Desfalece minha alma ansiando por vosso auxílio. Em vossa palavra ponho minha esperança. Meus olhos enfraquecem desejando a vossa palavra. Quando vireis consolar-me? Assemelho-me a um odre exposto ao fumeiro. E, contudo, não me esqueci de vossas leis. Por quantos dias fareis esperar o vosso servo? Quando lhe fareis justiça de seus perseguidores? Para mim cavaram fossas os orgulhosos, que não guardam a vossa lei. Todos os vossos mandamentos são justos, sem razão me perseguem. Ajudai-me. Por pouco não me exterminaram da terra. Eu, porém, não abandonei vossos preceitos. Conservai-me vivo em vossa misericórdia, para que eu observe as prescrições de vossa boca. Lamed. É eterna, Senhor, vossa palavra, tão estável como o céu. Vossa verdade dura de geração em geração, tão estável como a terra que criastes. Tudo subsiste perpetuamente pelos vossos decretos, porque o universo vos é sujeito. Se em vossa lei não tivesse encontrado as minhas delícias, já teria perecido em minha aflição. Jamais esquecerei vossos preceitos, porque por eles é que me dais a vida. Sou vosso, salvai-me, porquanto busco vossos preceitos. Espreitam-me os pecadores para me perder, mas eu atendo às vossas ordens. Vi que há um termo em toda a perfeição, mas vossa lei se estende sem limites. Mem. Ah, quanto amo, Senhor, a vossa lei! Durante o dia todo eu a medito. Mas sabe o que meus inimigos me fizeram os vossos mandamentos, pois eles me acompanham sempre. Sou mais prudente do que todos os meus mestres, porque vossas prescrições são o único objeto de minha meditação. Sou mais sensato do que os anciãos, porque observo os vossos preceitos. Dos maus caminhos desvio os meus pés, para poder guardar vossas palavras. De vossos decretos eu não me desvio, porque vós mo ensinastes. Quão saborosas são para mim vossas palavras? São mais doces que o mel à minha boca. Vossos preceitos me fizeram sábio, por isso odeio toda sendo iníqua. Num.
Vossa palavra é um facho que ilumina meus passos, uma luz em meu caminho. Faço juramento e me obrigo a guardar os vossos justos decretos. Estou extremamente aflito, Senhor. Conservai minha vida como prometestes. Aceitai, Senhor, a oferenda da minha promessa e ensinai-me as vossas ordens. Em constante perigo está a minha vida, mas não me esqueço de vossa lei. Armaram-me laços os pecadores, mas não fugi de vossos preceitos. Minha herança eterna são as vossas prescrições, porque fazem a alegria de meu coração. Inclinei o meu coração à prática de vossas ordens, perpetuamente e com exatidão. Sameque. Odeio os homens hipócritas, mas amo a vossa lei. Vós sois meu abrigo e meu escudo. Vossa palavra é minha esperança. Afastai-vos de mim, homens malignos, e guardarei os mandamentos de meu Deus. Sustentai-me pela vossa promessa para que eu viva. Não queirais confundir minha esperança. Ajudai-me para que me salve, e sempre atenderei a vossos decretos. Desprezai os que se apartam de vossas leis, porque mentirosos são os seus pensamentos. Como escória, reputais os pecadores. Por isso eu amo as vossas prescrições. O respeito que tenho por vós me faz estremecer, e vossos decretos inspiram-me temor. Aim. Pratico o direito e a justiça. Não me entregueis aos que me querem oprimir. Sede fiador de vosso servo para a sua segurança, a fim de que os orgulhosos não me oprimam. Desfalecem-me os olhos, desejando sua ajuda, e na espera de vossas promessas de felicidade. Tratai vosso servo segundo vossa bondade, e ensinai-me vossas leis. Sou vosso servo. Ensinai-me a sabedoria, para que conheça as vossas prescrições. Senhor, é tempo de vós intervirdes, porque violaram as vossas leis. Por isso, amo os vossos mandamentos, mais que o ouro, mesmo o ouro mais fino. Por isso escolhi as vossas leis como partilha, e detesto o caminho da mentira. P. São admiráveis as vossas prescrições, por isso minha alma as observa. Vossas palavras são uma verdadeira luz que dá sabedoria aos simples. Abro a boca para aspirar no intenso amor de vossa lei. Voltai-vos para mim e mostrai-me vossa misericórdia, como fazeis para sempre com os que amam o vosso nome. Dirigi meus passos segundo a vossa palavra, a fim de que jamais o pecado reine sobre mim. Livrai-me da opressão dos homens, para que possa guardar as vossas ordens. Fazei brilhar sobre o vosso servo o esplendor da vossa face, e ensinai-me as vossas leis. Muitas lágrimas correram de meus olhos, por não ver observada a vossa lei. Sade. Justos sois, Senhor, e retos os vossos juízos. Promulgastes vossas prescrições com toda a justiça e em toda a verdade. Sinto-me consumido pela dor ao ver meus inimigos negligenciar vossas palavras. Vossa palavra é isenta de toda a impureza. Vosso servo a ama com fervor. Sou pequeno e desprezado, mas não esqueço os vossos preceitos. Vossa justiça é justiça eterna, e firme a vossa lei. Apesar da angústia e da tribulação que caíram sobre mim, vossos mandamentos continuam a ser minhas delícias. Eterna é a justiça das vossas prescrições. Dai-me a compreensão delas para que eu viva. Cof. De todo o coração eu clamo. Ouvi-me, Senhor, e observarei as vossas leis. Clamo a vós, salvai-me para que eu guarde as vossas prescrições. Já desde a aurora imploro o vosso auxílio, mas vossas palavras ponho minha esperança. Mas nas vossas palavras ponho minha esperança. Meus olhos se antecipam às vigílias da noite, para meditarem em vossa palavra, conforme vossa misericórdia. Ouvi, Senhor, a minha voz, e dai-me a vida segundo a vossa promessa. Aproximam-se os que me perseguem sem razão, eles estão longe de vossa lei, mas vós, Senhor, estáis bem perto, e os vossos mandamentos são a verdade. De há muito sei que vossas prescrições vós estabelecestes desde toda a eternidade. Res. Vede a minha aflição e libertai-me, porque não me esqueci de vossa lei. Tomai em vossas mãos a minha causa e vingai-me, como prometestes. Dai-me a vida. Longe dos pecadores está a salvação, e daqueles que não observam as vossas leis.
São muitas, Senhor, as vossas misericórdias. Dai-me a vida segundo as vossas decisões. Apesar do número dos que me perseguem e oprimem, não me aparto em nada de vossos preceitos. Ao ver os prevaricadores, sinto desgosto, porque eles não observam a vossa palavra. Vede, Senhor, como amo vossos preceitos. Conservai-me vivo segundo vossa promessa. O sumário da vossa palavra é a verdade. Eternos são os decretos de vossa justiça. Sim, persegue-me sem razão os poderosos. Meu coração só reverencia vossas palavras. Encontro minha alegria na vossa palavra, como a de quem encontra um imenso tesouro. Odeio o mal, eu o detesto, mas amo a vossa lei. 7 vezes ao dia publico vossos louvores, por causa da justiça de vossos juízos. Grande paz têm aqueles que amam a vossa lei. Não há para eles nada que os perturbe. Espero, Senhor, o vosso auxílio, e cumpro os vossos mandamentos. Minha alma é fiel às vossas prescrições. Eu as amo com fervor. Guardo os vossos preceitos e as vossas ordens, porque ante vossos olhos está a minha vida inteira. Tal, chegue até vós, Senhor, o meu clamor. Instruí-me segundo a vossa palavra. Chegue até vós minha prece. Livrai-me segundo a vossa palavra. Meus lábios cantam a vós um cântico, por me haverdes ensinado as vossas leis. Cante minha língua as vossas palavras, porque justos são os vossos mandamentos. Estenda-se a vossa mão e me socorra, porque escolhi vossos preceitos. Suspiro, Senhor, pela vossa salvação, e a vossa lei são minhas delícias. Viva a minha alma para vos louvar, e ajude-me os vossos decretos. Ando errante como a ovelha perdida. Vinde em busca do vosso servo, porque não me esqueci de vossos mandamentos. Segundo Macabeus, capítulo 3. Deus protege visivelmente o tesouro do templo. Enquanto os habitantes de Jerusalém gozavam de uma paz perfeita por causa da piedade e retidão do sumo sacerdote Onias, na exata observância das leis, o templo era respeitado, mesmo pelos reis estrangeiros. Estes honravam o santuário com os mais ricos presentes, a tal ponto que Seleuco, rei da Ásia, subministrava com suas rendas pessoais toda a despesa necessária às liturgias dos sacrifícios. Todavia, um certo Simão da tribo de Belga, nomeado prefeito do templo, desentendeu-se com o sumo sacerdote por causa da inspeção do mercado público. Como não pudesse vencer Onias, foi procurar Apolônio de Tarsis, então governador militar da Celecíria e da Fenícia. Declarou que o tesouro do templo transbordava de imensas riquezas e não poder enumerá-las, que nada tinha a ver com os sacrifícios e que ele daria um jeito de fazê-las passar ao erário real. Tendo uma audiência com o rei, Apolônio comunicou-lhe o que soubera a respeito das riquezas que lhe haviam sido declaradas, e este, tomando uma decisão, enviou seu intendente Heliodoro com a ordem de confiscar as ditas riquezas. Imediatamente, Heliodoro pôs-se a caminho, simulando visitas às cidades da Celecíria e da Fenícia. Na realidade, porém, era para executar a ordem do rei. Tendo chegado a Jerusalém, e sendo recebido amigavelmente pelo sumo sacerdote da cidade, transmitiu-lhe as revelações recebidas e comunicou-lhe o sentido de sua visita. Contudo, indagou se isso correspondia à realidade. O sumo sacerdote fez-lhe ver que se tratava do depósito das viúvas e dos órfãos, e que somente um dos depósitos pertencia a Hircano, filho de Tobias, homem de grande projeção, que era falsa a notícia dada pelo ímpio Simão, pois todas as riquezas se reduziam a uma soma de 400 talentos de prata e 200 talentos de ouro. Era completamente impossível defraudar os que haviam depositado confiança na santidade do lugar e no caráter sagrado e inviolável do templo venerado no mundo inteiro. Firme nas ordens do rei, Heliodoro respondeu que essas riquezas deveriam ser recolhidas ao tesouro real. E num dia por ele fixado, entrou com a intenção de organizar o inventário. A partir dessa hora, uma grande inquietude se espalhou pela cidade. Revestido de suas vestes sacerdotais e prostrados diante do altar,
Os sacerdotes invocaram ao céu e imploravam ao autor da lei acerca dos depósitos, rogando-lhes que os conservasse intactos para seus depositantes. Já o aspecto do sumo sacerdote causava pena a ver, e do mesmo modo seu semblante e a alteração de seus traços manifestava sua angústia interior. O susto que havia tolhido agitava seu corpo com um tremor que mostrava o sofrimento íntimo de sua alma. Diante da profanação que ameaçava o templo, o povo se precipitava em multidão para fora das casas, a fim de se ajuntarem à prece comum. As mulheres cingidas com sacos pela altura dos seios enchiam as ruas, quanto as jovens retidas nas casas corriam umas para as portas, outras para as muralhas, outras ainda se debruçavam nas janelas. Todas erguiam as mãos para o céu com gritos de súplica. Causava dó observar toda a confusão desse povo abatido e a angústia em que jazia o sumo sacerdote. Enquanto suplicavam, assim, proteção do Todo-Poderoso para que conservassem invioláveis os depósitos que lhes haviam sido confiados. Eliodoro executava o seu intento. Já se achava ali com seus homens armados quando o Senhor dos Espíritos e soberano detentor de todo o poder suscitou uma tal aparição que todos os que tinham ousado vir ali desfaleceram de espanto, atingidos de pavor ante a majestade de Deus. Viram eles montado num cavalo ricamente ajaezado e guiado furiosamente um cavaleiro de terrível aspecto, que lançava em Eliodoro as patas dianteiras do cavalo, e que vinha nele montado parecia ser uma armadura de ouro. Ao mesmo tempo apareceram-lhe outros 2 jovens de extraordinário vigor, fulgurantes, de luz e ricamente vestidos. Colocando-se dos 2 lados, puseram-se a açoitá-lo, sem interrupção, e descarregaram sobre ele uma saraivada de golpes. Atirado subitamente por terra, Eliodoro foi envolvido por espessas trevas. Seus companheiros ergueram-no e o depositaram numa liteira. E ele, que vinha para penetrar no mencionado tesouro, como uma numerosa escolta e guardas pessoais, incapaz de se ajudar a si mesmo, foi levado por pessoas que reconheciam o manifesto poder de Deus, enquanto Eliodoro se achava estendido e ferido pela força de Deus, sem fala e sem esperança alguma de salvação. Os habitantes de Jerusalém bendiziam o Senhor que havia glorificado seu templo. O santuário, que pouco antes estava cheio de confusão e de tumulto, logo que o Senhor manifestou sua onipotência, encheu-se de regozijo e de alegria. Todavia, alguns dos companheiros de Eliodoro suplicavam a Onias que o invocasse ao Todo-Poderoso para restituir-lhe a vida prestes, na verdade, a apagar-se. Receando que o rei suspeitasse de que os judeus houvessem organizado um atentado contra Eliodoro, o sumo sacerdote ofereceu um sacrifício pela salvação daquele homem. Ora, enquanto o pontífice executava a cerimônia expiatória, os mesmos jovens apareceram a Eliodoro revestidos das mesmas vestes. Achegaram-se a ele e disseram-lhe: Ser reconhecido ao sumo sacerdote, pois é por causa dele que Deus te dá a vida. Proclama diante de todos seu grande poder, tu que fostes açoitado por Deus. Ditas essas palavras, desapareceram. Após ter oferecido um sacrifício ao Senhor, erguido abundantes preces ao que havia poupado a vida, e agradecido a Onias, Eliodoro regressou com suas tropas para junto do rei. Testemunhava diante de todos os prodígios operados pelo grandioso Deus aos seus olhos. E como o rei lhe perguntasse em que homem julgava, ele que pudesse enviar ainda uma vez a Jerusalém, respondeu: Se tens algum inimigo, ou alguém que maquina contra ti, envia-o para lá. Tu receberás de volta ferido, se ainda viver, porque há verdadeiramente naquele lugar uma força divina. O que habita no céu zela por aquele templo, protege-o e arruína moralmente os que aí vêm com más intenções. Foi assim que se passaram esses fatos a respeito de Eliodoro e da conservação do tesouro sagrado. Segundo Macabeus, capítulo 4. Perseguição de Antíoco Epífanes. O já mencionado Simão, delator do tesouro e de sua pátria, caluniava Onias, dizendo que era ele quem tinha se lançado sobre Eliodoro
e que era ele o autor de seus males. Ousava chamar de inimigo do Estado o benfeitor da cidade, o defensor de seus concidadãos, o ardoroso observante das leis. O ódio foi tão longe que um dos partidários de Simão cometeu até mesmo assassinatos. Considerando o lado lamentável dessa questão, e vendo o governador da Celecíria, Apolônio, filho de Menesteu, exercitar a malícia de Simão, dirigiu-se Onias para junto do rei, não que ele tivesse a intenção de acusar seus concidadãos, mas para advertir acerca dos interesses públicos e privados de todo o seu povo. Via muito bem que, sem uma intervenção do rei, seria impossível restabelecer a paz e pôr termo aos desatinos de Simão. Após a morte de Seleuco, e tendo subido ao trono Antíoco, chamado Epífanes, Jasão, irmão de Onias, usurpou fraudulentamente o cargo de sumo sacerdote. Em entrevista com o rei, ele lhe prometeu 360 talentos de prata e 80 talentos de outras rendas. Prometia-lhe, além disso, pagar outros 150 talentos, se lhe fosse dado o poder de fundar um ginásio e uma efébia, e de receber as inscrições dos antioquenos de Jerusalém. O rei consentiu. Logo que subiu ao poder, Jasão arrastou seus concidadãos para o helenismo. Apesar dos privilégios obtidos do poder real por João, pai de Eupólemo, que foi enviado aos romanos para concluir um pacto de aliança e de amizade, ele introduziu costumes contrários, desdenhando as leis nacionais. Foi com alegria que fundou um ginásio ao pé da própria Acrópole, alistou os mais nobres dentre os jovens e os educou ao Pétaso. Por causa da perversidade inaudita do ímpio Jasão, que não era de modo algum pontífice, obteve o helenismo tal êxito e os costumes pagãos uma atualidade tão crescente, que os sacerdotes descuidavam o serviço do altar, menosprezavam o templo, negligenciavam os sacrifícios, corriam fascinados pelo disco, a tomar parte na palestra e nos jogos proibidos. Não faziam caso das honras da pátria e amavam muito mais os títulos helênicos. Foi por essa razão que logo uma atmosfera penosa o cercou, porque naqueles mesmos, cuja forma de vida invejavam e quem ambicionavam igualar-se em tudo, encontraram inimigos e instrumentos para seu castigo. O seguinte fato mostrará que não foi fácil violar as leis divinas. Como em Tiro se celebrassem os jogos quinquenais, com a presença do rei, o ímpio Jasão mandou um grupo de antioquenos de Jerusalém levar 300 dracmas de prata para o sacrifício de Heracles. Mas os próprios portadores julgaram a coisa inconveniente e acharam melhor empregá-las em outras despesas. A vontade de Jasão era de que elas fossem destinadas ao sacrifício de Heracles, mas por causa dos que as levavam, foram destinadas à construção das galeras. Apolônio, filho de Menesteu, tinha sido enviado ao Egito por ocasião da posse do rei Filometor. Antíoco soube que este rei se tornara hostil e procurou pôr-se em segurança. Veio, pois, a Jope e de lá dirigiu-se a Jerusalém. Recebido magnificamente por Jasão e por toda a cidade, fez a sua entrada à luz de fachos entre aclamações. Depois disso, transportou seu acampamento para a Fenícia. 3 anos mais tarde, Jasão enviou Menelau, irmão de Simão, já mencionado, para levar o dinheiro ao rei e lembrar-lhe os negócios urgentes. Mais uma vez admitido à presença do rei, cumulou-o de encômios sobre a extensão do seu poder e, oferecendo 300 talentos a mais que Jasão, obteve para si o pontificado. Recebidas as ordens do rei, voltou nada tendo em si que fosse digno do pontificado, mas excitado por sentimentos de um desumano tirano e de uma besta feroz. Desse modo, Jasão, que havia suplantado seu próprio irmão, suplantado por sua vez, viu-se forçado a exilar-se no país dos Amonitas. Quanto a Menelau, achava-se bem na posse da dignidade, mas não entregava de modo algum ao rei o dinheiro prometido, se bem que ele fosse reclamado por Sóstrato, governador da Acrópole, encarregado das cobranças dos impostos. Por esse motivo, ambos foram chamados a comparecer diante do rei. Menelau designou para substituí-lo como sumo sacerdote seu irmão Lisímaco,
Sóstrato deixou Crates, comandante dos cipriotras. Entre mentes, os habitantes de Tarso e de Malo se revoltaram, porque suas cidades haviam sido entregues a Antioquide, concubina do rei. Partiu, pois, este a toda a pressa para restabelecer a calma, deixando como seu lugar-tenente Andrônico, um de seus dignatários. Menelau viu que a circunstância lhe era favorável e se reconciliou com Andrônico por meio de objetos de ouro roubados do templo ao templo. Chegou igualmente a vendê-los em Tiro e nas cidades vizinhas. Quando soube disso com clareza, Onias repreendeu-o, conservando-se retirado no território inviolável de Dafne, perto de Antioquia. Por causa disso, Menelau tomou a porte Andrônico e introduziu-o a matar Onias. Andrônico dirigiu-se, pois, para junto dele, enganou-o com astúcia, deu-lhe garantias que confirmou por juramento, levou-o a deixar seu esconderijo e matou-o no mesmo instante, sem nenhuma consideração pela justiça. Não só os judeus, mas também muitos estrangeiros ficaram indignados e consternados com esse assassínio iníquo. E quando o rei entrou nas cidades de Cilícia, tanto os judeus da cidade como os gregos contrários à violência vieram investigar o motivo da morte arbitrária de Onias. Antíoco ficou profundamente abatido e tocado de compaixão. Chorou ao lembrar-se da sabedoria e da grande moderação do finado. Excitado assim por uma cólera violenta, despojou imediatamente Andrônico de suas púrpuras, rasgou-lhes as vestes, mandou que levassem através de toda a cidade até o lugar onde havia lançado a mão sacrílega sobre Onias. E ali acabou com a vida do homicida. Assim o Senhor deu-lhe o merecido castigo. Ora, em Jerusalém, Lisímaco, de acordo com Menelau, multiplicou os roubos sacrílegos e divulgado o rumor, o povo revoltou-se contra Lisímaco, porque muitos objetos de ouro haviam sido levados. Como a multidão se houvesse sublevado em cólera, Lisímaco armou cerca de 3.000 homens e deu o sinal para uma injusta repressão sob a chefia de um certo Aurano, homem avançado em idade e não menos em loucura. Todavia o povo tomou conhecimento da trama de Lisímaco, uns se muniram de pedras, outros de paus, alguns ajuntaram o pó da terra e atiraram sobre os homens de Lisímaco. Desse modo, muitos foram os feridos, alguns mortos e os restantes postos em fuga. Quanto ao próprio sacrílego, mataram-no junto ao tesouro. Por todas essas desordens, foi instaurado um processo contra Menelau. Quando o rei veio a Tiro, 3 enviados da Assembleia dos Anciãos sustentaram a acusação diante dele, mas Menelau, que se julgava já derrotado, prometeu grande soma de dinheiro a Ptolomeu, filho de Dorimeno, para que ele se granjeasse o favor do rei. Ptolomeu conduziu, pois, o rei para debaixo de um peristilo, como se fosse para tomar ar fresco, e fê-lo mudar de sentimento, de modo que Menelau, posto que responsável por todo o mal, foi considerado pelo rei inocente de todas as acusações que pesavam sobre ele, e condenou à morte os infelizes que teriam sido julgados inocentes, mesmo se tivessem pleiteado diante dos citas. Assim, os que só tinham tomado a palavra para defender os interesses da cidade e do povo e dos objetos sagrados sofreram pena injusta. Por isso, os próprios tírios ficaram de tal maneira encolerizados com esse crime que subvencionaram magnificamente os gastos de suas sepulturas. Quanto a Menelau, por causa da cobiça dos poderosos, conservou seu cargo, mas cresceu em malícia e tornou-se o verdadeiro inimigo de seus concidadãos. Segundo Macabeus, capítulo 5. Conquista de Jerusalém e profanação. Por essa ocasião, Antíoco organizou sua segunda expedição contra o Egito. Aconteceu que em toda a cidade, e por mais de 40 dias, apareceram correndo pelos ares cavaleiros com vestes de ouros e armados com lanças, coortes armadas, espadas desembainhadas, esquadrões alinhados para a batalha, perseguições e choques de um lado e de outro, movimentos de escudo, multidões de lanças, tiros de dardos, armaduras de ouro resplandecentes e couraças de todo o gênero.
Por isso todos rezavam para que tais aparições produzissem acontecimentos favoráveis. Espalhando-se a notícia, aliás falsa, da morte de Antíoco, Jasão tomou consigo ao menos 1000 homens e atacou subitamente a cidade. Travou-se o combate sobre os muros e a cidade estava já tomada, quando Menelau fugiu para a Acrópole. Jasão massacrou sem piedade seus próprios concidadãos, esquecendo-se de que uma vitória ganha sobre os compatriotas é a maior das desgraças, e agiu como se levantasse troféus de inimigos e não de compatriotas. Todavia não lhe foi possível conquistar o poder, e só recolhendo de sua maquinação a vergonha. Fugiu de novo para a terra dos Amonitas, pereceu enfim miseravelmente, porque acusado junto de Aretas, chefe dos árabes, fugiu de cidade em cidade, e perseguido por todos, detestado como apóstata das leis, desprezado como carrasco da sua pátria e de seus concidadãos, foi levado para o Egito. Aquele que tinha lançado fora de sua pátria tanta gente, pereceu numa terra estrangeira, tendo ido para junto dos espartanos, com a esperança de ali encontrar refúgio, por causa de uma origem comum. E após ter lançado por terra tantos homens sem sepultá-los, não foi chorado por ninguém, não recebeu as honras dos funerais, nem um lugar no túmulo de seus pais. Quando a notícia desses acontecimentos chegou aos ouvidos do rei, ele concluiu que a Judéia queria desertar, trazendo seu exército do Egito, com um ânimo enfurecido, conquistou a cidade pelas armas. Ordenou aos soldados que matassem sem compaixão aqueles que caíssem em suas mãos e que degolassem os que se refugiassem nas casas. Houve, pois, uma mortandade de jovens e de velhos, carnificina de homens e mulheres e crianças, um massacre de donzelas e de meninos. Em 3 dias houve 80.000 vítimas, das quais 40.000 foram mortas e outras tantas vendidas como escravas. Não satisfeito com isso, o rei ousou penetrar no templo, o mais santo de toda a terra, conduzido por Menelau, que foi infiel às leis e à pátria. Tomou com as mãos profanas os vasos sagrados e com as mãos impuras apoderou-se das oferendas feitas pelos reis anteriores, para proveito, honra e glória do templo. Antíoco exaltava-se de orgulho, mas não percebia que o Senhor momentaneamente se havia irritado por causa dos pecados dos habitantes da cidade. Daí essa indiferença pelo templo. Se os judeus não fossem por demais culpados, a exemplo de Heliodoro, enviado pelo rei Seleuco para inspecionar o tesouro, ele teria sido flagelado logo que chegou e dissuadido de sua audácia. Na verdade, Deus não escolheu o povo por causa do templo, mas escolheu o templo por causa do povo. É por isso que o templo, depois de ter participado dos males do povo, teve em seguida parte com ele nos favores divinos. Desamparado no tempo da cólera, foi restaurado com toda a sua glória por ocasião da reconciliação com o soberano Senhor. Tendo Antíoco roubado ao templo 1.800 talentos, voltou sem demora para Antioquia. Com o espírito exaltado, ele cria em sua soberba poder navegar sobre a terra e caminhar sobre o mar. Contudo, por motivo de seu ódio para com os judeus, deixou atrás de si oficiais com a incumbência de molestar o povo. Em Jerusalém, Filipe, da Frígia, mais bárbaro ainda que o seu senhor. No Monte Garizim, Andrônico, e adjunto a estes, Menelau, que se encarniçava contra seus concidadãos de modo mais terrível que os outros. Enviou também a Misarca, Apolônio, à frente de um poderoso exército de 22.000 homens, com a ordem de matar todos os adultos e de vender as mulheres e as crianças. Chegou, pois, este a Jerusalém, fingindo intenções pacíficas. Esperou até o dia santo de sábado e, apanhando aos judeus desocupados, ordenou às suas tropas pegarem em armas. Todos os que saíram para ver o espetáculo foram massacrados, e percorrendo a cidade com seus soldados, matou um grande número de pessoas. Judas Macabeu retirou-se com um grupo de outros homens para o deserto, vivendo com seus companheiros nas montanhas como animais selvagens e alimentando-se de ervas para não se contaminarem. Segundo Macabeus, capítulo 6. Aumento da perseguição.
Pouco tempo depois, um ancião ateniense foi enviado pelo rei para forçar os judeus a abandonar os costumes dos antepassados para banir as leis de Deus da cidade. Mandou-o também profanar o templo de Jerusalém, dedicá-lo a Júpiter olímpico e consagrar o do Monte Garizim, segundo o caráter dos habitantes do lugar, a Júpiter hospitaleiro. Dura e penosa foi para todos essa avalanche de mal. O templo encheu-se de lascívias e orgias dos gentios que se divertiam com meretrizes, unindo-se às mulheres nos átrios sagrados e introduzindo coisas proibidas. O altar estava coberto de vítimas impuras, interditas pelas leis. Não se permitia mais guardar os sábados, a celebração das antigas festas, nem mesmo confessar-se judeu. Em cada mês, no dia natalício do rei, realizava-se um sacrifício. Os judeus eram odiosamente forçados a tomar parte no banquete ritual e, por ocasião das festas em honra de Dionísio, deviam forçosamente acompanhar o cortejo de Baco, coroado de Hera. Por investigação dos Ptolomeus, foi publicado um decreto que obrigava as cidades helênicas dos arredores a tratar os judeus do mesmo modo a levá-los à participação nos banquetes rituais, com a ordem de matar os que se recusassem a adotar os costumes helênicos. Podiam-se, pois, prever as aflições que os aguardavam. Assim, 2 mulheres foram acusadas de circuncidarem seus filhos, foram arrastadas publicamente pela cidade com seus filhos pendurados aos peitos e precipitadas do alto das muralhas. Outros se haviam retirado às cavernas vizinhas para celebrar secretamente o dia de sábado. Denunciados a Filipe, foram todos queimados, pois não ousaram defender-se, pelo respeito à santidade do dia. Suplico aos que lerem este livro que não se deixem abater por esses tristes acontecimentos, mas que considerem que estes castigos tiveram em mira não a ruína, mas a correção de nossa raça. É sinal de grande benevolência a seu respeito o fato de não suportar por muito tempo os maus e de, ao contrário, castigá-los imediatamente. Quanto às outras nações, o Senhor espera pacientemente antes de puni-las, que tenham enchido a medida de suas iniquidades. A nós, porém, ele prefere não nos tratar assim, com receio de ter que nos punir mais tarde quando tivermos pecado demasiadamente. Assim não nos retire ele jamais a sua misericórdia e não abandone seu povo no momento em que o corrige pela adversidade, mas que tudo isso seja dito apenas a título de lembrança. Com essas palavras, voltemos à narração. Martírio de Eleazar. Havia um homem de certa idade avançada e de bela aparência, Eleazar, que se sentava no primeiro lugar entre os doutores da lei. Queriam coagi-lo a comer carne de porco, abrindo-lhe a boca à força, mas ele, cuspindo e preferindo morrer com honra a viver na infâmia, caminhou voluntariamente para um instrumento de tortura, como devem caminhar os que têm a coragem de rejeitar o que não é permitido comer por amor à vida. Os encarregados desse ímpio banquete ritual, já desde muito tempo, possuíam relações de amizade com Eleazar. Tomaram-no à parte e rogaram-lhe que ele fizesse trazer as carnes permitidas, que ele mesmo tivesse preparado para comê-lo, como se fossem carnes do sacrifício, conforme tinha ordenado o rei. Desse modo ele seria preservado da morte e granjearia sua benevolência em vista da velha amizade. Mas Eleazar, tomado de uma nobre resolução, digna de sua idade, da autoridade que lhe conferia sua velhice, do prestígio que lhe outorgavam, seus cabelos brancos, da vida íntegra conservada desde a infância e digna sobretudo das sagradas leis estabelecidas por Deus, preferiu ser conduzido à morte. Não é próprio da nossa idade, respondeu ele, usar de tal fingimento para não acontecer que muitos jovens suspeitem de que Eleazar, aos 90 anos, tenha passado aos costumes estrangeiros. Eles mesmos, após o meu gesto hipócrita e por um pouco de vida, se deixariam arrastar por causa de mim. E isso seria para minha velhice a desonra e a vergonha. E mesmo que eu me livrasse agora dos castigos dos homens, não poderia escapar nem vivo nem morto das mãos do Todo-Poderoso. Sendo assim, se eu morrer agora, corajosamente vou mostrar-me digno de minha velhice e terei deixado aos jovens um nobre exemplo de zelo generoso.
segundo o qual é preciso dar a vida pelas santas e veneráveis leis. Ditas essas palavras, dirigiu-se diretamente ao suplício. Aqueles que o levavam transformaram em dureza a benevolência manifestada pouco antes, julgando insensatas suas palavras. E quando ele estava prestes a morrer sob os golpes, exclamou entre suspiros: O Senhor, que possui a ciência santa, vê perfeitamente que, podendo eu livrar-me da morte, sofro em meu corpo os tormentos cruéis dos açoites, mas os suporto com alma alegre, porque é a ele que temo. Dessa maneira, passou a outra vida, deixando com a sua morte não somente aos jovens, mas também a toda a sua gente, um exemplo de coragem e um memorial de virtude.